A pandemia ainda não acabou. E diante de um cenário repleto de incertezas e dificuldades, como o consumidor deve lidar com os direitos na hora de consumir os seus produtos? Para falar sobre este assunto, eu recebo nos nossos estúdios aqui na Rede Super os advogados Antônio Vital e Tiago Chucre. E junto comentamos sobre direitos que temos mesmo em época de pandemia. O Advocacy começa agora. Em agosto de 2020, quando ainda tentávamos superar a pandemia, fizemos um programa especial aqui no Advocacy sobre os direitos dos consumidores, deste tempo de instabilidades provocados pela pandemia. Mas agora, início de 2021, ainda é pertinente este assunto. Por isso, nós vamos retomar essa discussão e ampliá-la para outros setores como educação e turismo. As aulas já estão começando em muitas cidades, inclusive aqui em Belo Horizonte, e além disso, muitas famílias estão tirando férias neste momento. E como ficam os nossos direitos? Bom, sobre os nossos convidados, vamos ao detalhe. Dr. Tiago Chucre é advogado, especialista em direito do consumidor, pós-graduado em direito penal e processo penal e já atuou como funcionário do Tribunal de Justiça do Piauí. Dr. Antônio é advogado, atuante na área civil, família e consumidor e é especialista em direito público e direito civil e já atuou como advogado do PROCON em Belo Horizonte e hoje é servidor público municipal da Diretoria de Apoio às Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor Tiago, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nesse Prazer tema é meu, doutor. muito importante. Prazer é todo meu. Obrigado. Doutor Antônio, obrigado por estar aqui pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Eu que agradeço a oportunidade. Nós é que temos a honra de recebê-lo. Sei da competência de vocês dois, o tempo de atuação. E, doutor Antônio, nós tivemos o prazer de estarmos juntos na prefeitura, num dado momento, né, na Procuradoria Desde do a década de 90, né, para não entregar as idades aqui. Eu estava estagiário ainda na época. Sem então... dúvida. Mas olha, eu queria voltar aqui nesse tema de direito do consumidor, porque realmente é um momento próprio, né? Nós estamos no início de fevereiro e as aulas estão voltando, problemas de discussão de mensalidade, férias, festas que foram suspensas e ainda não resolvidas, eventos realizados ou deixaram de ser realizados presencialmente. Ou seja, tem uma série de questões que nós, dentre tantas outras áreas, como eles falam que a saúde mental, o problema vai aparecer depois, o da economia, o problema vai aparecer depois, o do consumidor também, possivelmente, os problemas vão surgir depois, né? Como é que vocês estão vendo aí essa demanda para depois da pandemia? Tem surgido já, né? A gente tem visto um aumento, né, da reclamação, porque foram fatos supervenientes que ninguém esperava, né? E aos poucos está chegando um ponto, né? Mas tem aumentado bastante a procura do consumidor. Por quê? Porque o consumo tem ficado mais consciente. Com a crise econômica, o consumidor perdeu renda ou então tem um cenário um pouco assim específico para o futuro. Ele não sabe o que vai ocorrer. E isso torna o consumidor mais consciente. E o consumidor mais consciente, ele cobra mais os seus direitos, né? Então, a gente tem experimentado um aumento, sim, na procura, muita dúvida, né? Então, a gente tem buscado tentar, é um cenário novo para todo mundo, né? Para o judiciário, para o consumidor, para o fornecedor. Então, a tendência é essa de criar um consumo responsável e, em segundo lugar, um consumidor mais consciente. Agora, isso não traz assim uma novidade, porque até então o Código de Defesa do Consumidor é de 90. Isso. 90. 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Creio que não mudou tanto as relações de consumo de 90 até 2020, como foi em 2020, com muita mudança no cenário em todas as áreas e automaticamente as relações de consumo foram muito alteradas, os contratos mudaram demais, né? Pergunto isso, e aí eu vou perguntar aqui para o Tiago, me permita chamá-los, né? Somos colegas. Claro. Eu vou perguntar aqui para o Tiago. Tiago, você acha que vai haver uma demanda crescente no judiciário e mais? Como mudou muito a relação a ser julgada pelo judiciário, quer dizer, é uma novidade também para o judiciário julgar, assim, não o consumo, mas as causas mudaram um pouco? Será que isso vai dar uma embolada no Poder Judiciário?
De fato, nós temos uma situação que é nova, né? Não tão nova quanto foi, por exemplo, em abril, em maio do ano passado, quando tudo, por ser ainda uma situação ainda mais recente, mais preocupante, vivíamos um momento em que era necessário, nada era muito sólido e a gente precisava muito de algo que fosse possível para servir de norte. Mas agora, passados já alguns meses, já estamos em fevereiro de 2021, portanto, algumas leis, alguns mecanismos já têm sido criados no sentido de citar prazos, de citar relações contratuais e a resolução para alguns conflitos, mas respondendo à pergunta, eu acredito verdadeiramente que sim, eu acredito que vai aumentar os casos de judicialização dessas questões. Deve haver uma crescente nessa demanda desse processo, eu creio, porque essa ausência da lei e a ausência da norma ainda deixa um pouco a desejar. Então, portanto, à medida que as informações forem aumentando, naturalmente que os consumidores eles vão estar buscando uma forma de reparação por toda espécie de dano que eles acreditem que sofram e efetivamente têm sofrido. Eu digo isso porque, assim, para nós advogados, estamos aí no dia a dia, mudou muito a análise de contratos nos escritórios. Claro. Nós percebemos isso claramente. Assim, a análise de contrato era mais formal, você fazia um parecer ali, estava bom. Hoje envolve tanto a tecnologia, porque temos que estudar um pouco o objeto do contrato para entender um pouco, para saber se o que está escrito no contrato reflete aquilo. Quer dizer, os contratos são eletrônicos, a assinatura também é virtual e os desdobramentos mudou completamente o parâmetro no nosso entendimento na advocacia de análise de contrato. Vocês acham que no dia a dia do consumidor, o próprio consumidor percebeu também essa mudança grande e aí isso causou um pouco mais de cuidado para o consumidor? Sim, nós estamos com o consumidor mais consciente, né? E a crise faz isso, um consumo mais consciente. Mas eu concordo plenamente com o doutor Tiago falou, mas eu acho o Código do Consumidor, ele ainda cabe nessa situação, porque ele é muito principiológico. Ele nos permite, por exemplo, vantagem manifestamente excessiva. Você aplica, ele não é tão imperativo que te engessa na aplicação. Né? Você pode pegar um princípio lá das práticas abusivas e aplicá-lo. Né? E ainda tem a possibilidade de usar o Código Civil subsidiariamente, a questão da imprevisão. Então, eu acho que o nosso ordenamento ele dá conta ainda. Tem que mudar uma coisinha ali e outra. E a questão que você colocou com muita propriedade é a própria consciência do consumidor que tem mudado. Né? O consumidor tem ficado mais consciente, cobrado mais, e isso, por si só, já muda o comportamento do fornecedor. Né, que deixa o fornecedor mais preparado para essas relações, evitando esse conflito. E como evitar, nós estamos aqui com algumas questões bem práticas para conversar, mas e como evitar hoje, se eu perguntasse assim, hoje o que é um vilão na relação de consumo? Como que eu evito esse vilão na relação de consumo? Eu estou falando do ponto de vista do consumidor e também assim, do próprio fornecedor e do prestador de serviço, porque ele também não... Se for uma empresa, um prestador de serviço, um fornecedor estabelecido no mercado, não quer problemas com o nome para não perder cliente. Como que nós, consumidores, conseguimos assim evitar os vilões? Eu acredito que o maior vilão hoje deva ser a falta de informação somada com a falta de responsabilidade. Nesse sentido, não apenas por parte do consumidor ou por parte do fornecedor, mas por parte de ambos. Por quê? Porque quando existe uma quantidade de informação adequada, né, para o tipo de serviço ou produto que está sendo oferecido, e assim também essa informação ela é de conhecimento do consumidor, e da mesma forma o consumidor compra com responsabilidade, o fornecedor oferece com responsabilidade, eu acredito que isso facilita a relação consumerista. No entanto, o vilão é exatamente a falta de informação e a falta da responsabilidade nesse trato negocial. Eu acrescentaria um vilão àquele fornecedor oportunista, tá? Que ele aproveita a situação para ter um lucro exorbitante, né? Para não respeitar o direito do consumidor. E um herói, eu queria até adequar a pergunta, não um herói, um aliado do consumidor seria a informação, que o doutor Tiago bem colocou. Hoje você tem a rede social, você pode consultar a situação da idoneidade. Então, a informação é o grande aliado do consumidor.
sem dúvida. Existem também algumas empresas, agora trazendo de forma mais objetiva, muitas empresas elas aderiram a certas políticas de compreensão e colaboração nesse período de dificuldade. Por quê? Porque o isolamento social acabou provocando uma recessão muito grande, acabou aumentando gradativamente e gravemente o problema financeiro de muitas famílias. Então, algumas empresas, por sua vez, na hora de cobrar taxas ou de cobrar juros ou aplicar multas, tudo isso previsto em contrato, algumas dessas empresas, por exemplo, adotaram políticas da dispensa dessas cobranças, facilitando assim, de certo modo, a vida do consumidor. Então, também é necessário que diga que é digno de nota que essas empresas tenham adotado esse tipo de postura. Agora, não é incomum também, e vocês mencionaram aqui, e a gente ouve isso muitas vezes, em jornal, na imprensa, quando estão falando sobre pessoas que foram enganadas, foram vítimas de golpes, etc. Como buscar informação? Por exemplo, as compras pela internet aumentaram, aliás, tudo pela internet aumentou, né? Desde a compra da comida até compra de imóveis, contratação de serviços, tudo passou a se dar com um crescimento muito grande durante a pandemia através da internet. Consequentemente, a compra de produtos importados. Então, como que eu sei que é uma propaganda que eu abro ali uma rede social minha, toda hora aparece ali um fornecedor de um produto? Eu estou dizendo que eu também já caí, não fui atrás, porque eram valores pequenos, ia me dar mais dor de cabeça. Como que eu busco a informação ou que eu me asseguro para que eu não me torne uma vítima de algum golpista que está vendendo alguma coisa que vem, por exemplo, da China, já que a moda agora é China? Um aplicativo que faz seleção, como que eu busco essa informação? O e-commerce, né, a compra pela internet, ela já vinha crescendo muito. A pandemia pressou isso aí. E o que ocorre com isso? Jogou muita gente para a compra pela internet que não estava preparado. E mais ainda, muitos fornecedores que não estavam preparados para vender também. Então, o que a gente experimenta? Uma enxurrada de problemas. Eu acho que a primeira coisa é buscar uma coisa referenciada, a primeira situação do consumidor. Algum site já referenciado, com segurança, e ter muita prova, tá? Printar o que for comprar, sites, guardar essa situação para ter um arcabouço de prova suficiente para, se precisar, pleitear na justiça uma reparação, uma exigência de cumprimento de prazo, ele ter essas ferramentas para poder estar cobrando. Mas a informação é a base de tudo. É buscar informação antes de comprar, buscar um site referenciado, né? E sempre estar buscando ter essas provas para amanhã estar pleiteando alguma coisa, né? Certamente. Eu vou pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo, mas antes só deixar uma reflexão que é também um questionamento, assim. Quando nós pensamos em site referenciado, o que isso significa para nós consumidores, né? E também se o produto é da China, é do Paraguai, ou é americano, enfim, e é um site estrangeiro, vê-se lá que não é brasileiro, onde depois que eu vou atrás, ou como que eu me certifico que isso realmente é um produto e o fornecedor é um fornecedor sério, né? Se a gente pegar aí um grande site desse de venda, a Alibaba. Agora, né, ele é grande, é conhecido e outros que estão aí no mercado. Mas antes, não, era mais um que ia me vender, eu não tinha nenhuma forma de me assegurar que esse fornecedor não iria me dar um grande golpe. Deixamos no bloco anterior sobre que cuidados tomar, como tomarmos aí providências para não cair em golpes de compra, sobretudo pela internet. E a doutora Antônia comentou aqui sites referenciados. Exatamente. Sim, o que são sites referenciados e quais outras medidas que nós consumidores podemos adotar? Como foi dito em uma das questões anteriores, é necessário que, assim como existem os vilões, existem também os heróis, e eu acredito que o herói dessa coisa toda vai ser a informação, né, e a responsabilidade. O que acontece? Um consumidor, naturalmente, antes de operar esta compra, ele deve se cercar de alguns cuidados, ou seja, ele deve atuar com responsabilidade. A gente vive uma época, a era da informação, ou seja, tudo está na palma da nossa mão. Com o telefone a gente consegue recolher todas as informações necessárias para fugir de situações perigosas e afastar as suspeitas.
Então, nós temos aí que, por exemplo, existem hoje mesmo aplicativos que eles fazem essa sondagem para poder estar referenciando, como disse o doutor, o serviço prestado por determinado site. Naturalmente, existem aqueles sites que já são os mais conhecidos de toda a população. Outra dica que nós podemos dar também é que o consumidor vá até o site do Reclame Aqui e digite o nome da empresa onde pretende fazer essa compra e faça uma pesquisa, né? E suspeite, ele deve estar sempre buscando, como disse o doutor, reunir provas também, as informações, fazer print de tudo, mas, sobretudo, buscar informações que tornem segura essa compra, reunir provas e ver. Suspeitar do preço, por exemplo. Às vezes você vai comprar um produto que você sabe que é um produto que tem um preço mais elevado, mas ele está muito barato. Às vezes o site não é um site de confiança, é um site ou novo ou nada conhecido também. Então tudo é uma questão de bom senso, ter faro, tomar cuidado e agir responsavelmente. E como que eu pesquiso se o site é novo ou não? Onde que eu vou? Tem algum caminho? Você tem algumas ferramentas, o próprio Reclame Aqui, né? Ele vai te dar ali reclamações anteriores. Buscar também, dentro do juizado, os PROCONs. É muito comum o PROCON ter ali uma lista de reclamações fundamentadas, onde o consumidor ele pode estar buscando essas informações, né, para ter essa segurança na compra e evitar surpresa. Porque o que ocorre? Com essa nova onda aí, muita gente entrou para o e-commerce, que não estava preparado, né? Então, tem muito site novo aí que ainda não passa aquela segurança, aquela referência que a gente pede, né, para o consumidor. Aí, o que ele deve fazer? Munir de prova, printar tudo que tem ali, promessa, folder, isso tudo faz parte do contrato que ele pode estar pleiteando amanhã, um descumprimento ou mesmo um dano moral. Entendi. Bom, fica aí a dica para nós não sermos vítimas da nossa falta de providência, ou de previdência naquilo que nós vamos fazer. Porque é diferente quando eu compro numa loja, ela está ali com a porta aberta, é fácil ir lá reclamar. Ou um prestador de serviço que vem à minha casa, à minha empresa, faz alguma coisa, não está de acordo, eu vou lá, chamo de volta e falo. Quando a compra é pela internet e cada vez menos nós sabemos a origem do produto que a gente está comprando, né? Como eu mencionei, não sei se é do Brasil, do Paraguai, da China, dos Estados Unidos, da Europa, da Finlândia, quer dizer, mais ainda a gente precisa ter cuidado para não cair em alguns golpes, né? E só para lembrar, doutor Gêmeo, que a compra feita fora do estabelecimento comercial tem um prazo de existência de 7 dias, né? Então, recebeu ali, não é aquilo. Já é consolidado Já e, está inclusive, consolidado. chamado de direito do arrependimento. Está lá no artigo 49 do CDC, que fala que para aquelas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, e, naturalmente, a maior parte delas é feita pela internet, o consumidor, depois de receber o produto ou mesmo a prestação de serviço, ele tem lá o prazo de 7 dias para ou desistir daquela compra ou operar uma troca. Só que o problema é quando você não recebe o produto, não é nem quando quer reclamar dele, é quando não recebe. Porque eu acho que isso acontece com muita gente de fazer compra e não receber o produto, né? Mas um outro ponto importante nesse momento, também na relação do consumidor, é na área da educação. Os contratos com escolas de ensino fundamental e também ensino superior. Acho que a primeira pergunta que vem é obrigatório que a escola faça redução e, se for, quais os critérios para isso no valor do contrato e, consequentemente, da mensalidade? Tem que diminuir o valor da mensalidade para quem ficou com a atividade online, virtual, ou até mesmo para algumas escolas de nível superior, como, por exemplo, algumas faculdades de medicina, em que parte das aulas que seriam na sala de aula se passaram a ser remotas, ou seja, virtual, de casa, etc. E a outra parte, que já era mais ambulatorial e etc., continuaram ali fazendo um rodízio de alunos, o que seriam 100 alunos ao mesmo tempo, 50 e 50. Então ficou parte presencial, parte virtual. Como é que fica a relação? Diminui, altera o contrato, é um contrato novo? Como é que é isso? Esse é um assunto que dá muito pano para a manga, né? Fato é que nós não temos uma lei que explicitamente obrigue, determine àquele prestador de serviço, as escolas, essas empresas, instituições de educação, que reduzam o valor dessas mensalidades. Não existe. Até houve, no ano passado, se eu não me engano, um projeto de lei de número 1108, que é de um deputado federal do Pernambuco,
e que ele fazia essa sugestão, já que houve uma mudança na forma da prestação desse serviço, né? Já que não havia mais a aula presencial, os alunos estavam vendo em casa, aquela coisa toda. Também a mudança que afetou, por conta do isolamento social, gravemente a condição financeira das famílias, ele propunha que houvesse uma redução de até 30% do valor dessas mensalidades. Fato é que este projeto de lei não chegou a avançar propriamente até o final, não se tornou uma lei. Então, natural que muitos pais de alunos entraram na justiça buscando essa redução, só que é uma questão muito particular. Cada caso será apreciado pelo juiz, levando em consideração todas as circunstâncias. Por quê? Porque alguns tribunais, por exemplo, têm negado exatamente por conta de um princípio da improvisão, que é aquele princípio que reza que não foi uma decisão do prestador de serviços mudar a forma de dar aula. Não foi por culpa dele, né? Não foi uma culpa, estamos falando de um caso fortuito ou força maior, estamos falando de um estado de calamidade pública, de uma pandemia. Então, o cenário foi modificado e não é por culpa do prestador de serviços. E os tribunais também têm considerado como legítimo o ensino à distância. Então, tem sido difícil pleitear e assegurar, em algum desses casos, essa redução. No entanto, não é impossível, porque cada caso é um caso. Eu acredito que o doutor pode continuar com essa resposta, falando então dos casos em que é possível, de repente, conseguir essa redução. Né, mas olha, só antes de ouvi-lo, nós não poderíamos alegar que há um desequilíbrio econômico nesse contrato, visto que, num dado momento, eu tinha uma estrutura e uma oferta de serviço que demandariam uma estrutura e equipe, etc., e num dado momento eu já não tenho mais esse serviço prestado dessa forma. Mesmo não sendo culpa do prestador de serviço, mas houve alteração no contrato. Sim. E aí eu poderia estar remunerando o contrato para além daquilo que é o serviço. Não poderia se alegar isso, e eu não estou falando nem na via da judicialização, não, a título de negociação mesmo com a escola para propor uma redução dessas mensalidades? A palavra de ordem é negociar. Porque, como ele bem colocou, a questão de judicializar isso ainda você não tem uma coisa pacífica. Mas o que ocorre? Quando eu contrato um curso, né? Eu estou contratando presencial, vem uma situação superveniente que mudou isso para uma questão remota, né? Ou seja, mudou o objeto do contrato. Mas tem outra nuance aí que a gente tem reparado. As instituições de ensino privado, elas alegam que não tem condição para prestar aquilo que não tinham, né, antes da pandemia, estão tendo que adquirir equipamento, e isso tem aumentado o custo, e não só negam o desconto, como querem aumentar a mensalidade. Tá? Mas aí a gente já tem uma lei anterior, que é a Lei 9870, que regulamenta essa questão e diz que para aumentar a mensalidade, né, semestral ou anual, que é dividida em parcela, tem que se apresentar a planilha de custo. Se houve realmente um investimento nessa melhora pedagógica, se houve o aumento de pessoal. Então, no ensino, né, na educação privada, o pai ainda tem esse coringa, esse trunfo na mão, onde as instituições devem apresentar... Para que não haja aumento. Para que não haja aumento abusivo. Porque se isso for comprovado que a escola realmente... Porque não se deu por culpa dela. Ela queria prestar o serviço presencial como foi contratado, mas por uma questão superveniente ela não pôde mais. Ela não pode ter mais o aluno presencial, é uma questão sanitária que não é por culpa dela. Então ela tem que prestar o ensino remoto, o EAD, e não tem essa capacidade, não tinha, ela não estava equipada para aquilo. E alega que esse aumento de custo vai também não só não permitir a redução da parcela, como querer aumentar. Então, cabe aos pais exigir, por força de lei, é uma lei já de 91, anterior à pandemia, que exige das instituições privadas a apresentação de planilha. Olha, aumentamos aqui e vamos repassar esses custos para os pais. Mas não tem sido isso que a gente tem visto, não, tá? Tá, mas lá do outro, eu vou fazer pergunta aqui, digamos, de um usuário do serviço que não entende nada de direito consumidor. Não poderia se alegar ou avocar essa planilha para comprovar também que houve uma redução do custo e, consequentemente, não na via da negociação, mas que o judiciário, porque também não tem decisões ainda do judiciário para deixar isso mais assentado, né? Para alegar, olha, diminuir o custo também eu quero a redução dos valores. Não poderia ser isso um argumento? Exatamente. Eu digo isso assim, como um leigo, qualquer contratante, algum pai, algum aluno de ensino superior. Exatamente. Se, por um lado, a instituição que não estava preparada, ela tem que investir em equipamento,
ela diminui os custos por não ter o aluno presencial o tempo todo. Isso diminui custo, né? De energia, de empregado, de colaborador. Então, essa planilha serve não só para justificar o aumento, mas para abalizar os pais a também pedir um desconto nessas mensalidades. Nós observamos, no final das contas, que argumentos eles existem tanto para um lado quanto para o outro, né? Existem argumentos que vão defender que não é culpa do prestador de serviço e, por outro lado, argumentos que vão querer, de certo modo, exigir mesmo assim essa redução por conta da questão dos gastos que foram efetivamente reduzidos, né, em alguns casos. E eu acredito que sim, judicialmente falando, como nós temos o Instituto da Inversão Donos da Prova, do artigo 6º do CDC, e como há também a possibilidade de exigir-se, judicialmente falando, a exibição dos documentos, nada impede que o autor de uma ação dessa natureza peça ao juiz que o juiz determine a exibição dessa documentação, fazendo prova de que houve uma redução nos gastos. Logo, naturalmente, é possível se pedir uma redução do valor da mensalidade. Decisões do judiciário, como é que estão? Ainda não deu tempo dessas decisões da pandemia subir para tribunais e turmas recursais e já tem uma manifestação assim ou mesmo do Fórum de Juizados Especiais, não ainda, né, doutores? Não, ainda não tem uma coisa pacificada, ainda não, né, doutor Thiago? Entendimento pacificado, eu creio que não, mas tem se tornado normal, né? E eu defendo nesse aspecto o que foi dito pelo nobre colega doutor aqui, o doutor Antônio, que existe uma questão de você personificar cada caso. Porque, veja bem, existe gente que realmente precisa pleitear uma redução, né? Por quê? Porque era um autônomo, é aquele pai de família que praticamente trabalha aquele dia para ter o que comer no dia seguinte e, de repente, foi forçado a ficar em casa e não tinha mais trabalho, sofreu uma redução na sua condição financeira. Por outro lado, vem gente querendo se aproveitar, um servidor público, por exemplo, alguém que a pandemia não modificou a sua realidade financeira e quer também uma redução para o filho, né? Então, eu acho que cada caso ele vai ser apreciado pelo judiciário, vai caber aí ao juiz, aos desembargadores ter a sabedoria e especialmente a sensibilidade para poder dar a decisão mais justa e no decorrer dos meses nós vamos sim, creio, descobrir qual o posicionamento dos tribunais nesse sentido. Olha, eu estou com uma pergunta aqui agora sobre uma outra área, mas do consumidor ainda, que assim, é a típica pergunta de participação aqui do nosso telespectador. Viagem de turismo. Comprei um pacote achando que a cidade iria abrir em 2021, mas isso não aconteceu, ou tende a não acontecer. Como proceder com o fornecedor, o prestador de serviço? O que ocorre? Evento e turismo. Dois segmentos que sofreram um impacto enorme da pandemia. Quase então, fulminante, né? O governo, ele buscou uma harmonização maior. Por exemplo, você tem um regulamento hoje que o consumidor ele pode desistir, tá? Ele vai desistir por uma situação dessa, mas ele vai ter o ressarcimento da passagem aérea, por exemplo, em 12 meses. Isso incentiva o consumidor, ele remarcar essa passagem, utilizar os créditos, tá? Porque se ele fizer um cancelamento unilateral em razão disso, a empresa aérea ela terá até 12 meses para estar devolvendo isso. A partir do momento do cancelamento do voo, de alguma situação. Então, ela buscou que o mercado continuasse aquecido. Ou seja, então, essa possibilidade, essa previsão legal foi para desestimular a desistência do negócio. E lembrando que se houver... Pensando no mercado. Pensando no mercado. E se houver essa desistência do consumidor, ele ainda pode ter até que pagar uma multa. Aquela anterior que existia, que você desiste da passagem até 24 horas depois, com 7 dias no mínimo de antecedência, essa o consumidor vai receber integral, sem problema nenhum. Mas uma desistência, uma situação que foge dessa situação já regulamentada, além de ter que pagar eventual multa, dependendo da situação, o consumidor ainda vai receber isso após 12 meses, sendo que a opção por um crédito ou um remanejamento, uma recolocação em outro voo, ele tem até 18 meses aí para estar utilizando isso, justamente para não incentivar e aquecer o mercado. Não, então me esclarece aqui para mim e para todos os telespectadores. Fechou, eu tinha uma viagem para o Nordeste em dezembro de 2020. Vamos tentar ser didático. Eu vou... Casuisticamente. Comprei
Isso está regulamentado até outubro de 2021. Sim. E era até dezembro, mudou para outubro. Comprei para maio. Vou perceber lá que a cidade está fechada. Quero cancelar. Sem problema. Só que a empresa vai ter 12 meses para me devolver isso. Se der esse cancelamento pela empresa, tá, eu não pago multa alguma. Mas se for unilateralmente pelo consumidor, ele ainda vai ter que pagar uma multa. Né? Então, com esse desestímulo, digamos assim, o cancelamento e o pedido de ressarcimento não é o melhor caminho. E sim ele utilizar um crédito, ele buscar um outro voo, um outro pacote dentro da empresa para manter o mercado aquecido. Isso vale para as passagens para o transporte aéreo. Transporte aéreo. E os hotéis, por exemplo? Nossa. Os hotéis é uma situação que ainda não está toda regulamentada, né, doutor Tiago? Nós temos aí, eu gostaria de fazer um marco entre o antes e o depois da lei que foi editada em agosto de 2020, a lei número 11.046, que é a que trata exatamente dessa questão do cancelamento e do adiamento, tanto desses serviços, reservas e eventos, né, relacionados à cultura e a turismo, como também o doutor já muito bem pontuou aqui, a lei 14.034, que é a que fala especificamente das relações da aviação civil, ou seja, as passagens aéreas. O que acontece? Relativamente a essa questão eu fiz uma compra de um pacote turístico para conhecer Fernando de Noronha em data X. Essa lei 14.046 de 2020, que é de agosto, ela traz no seu artigo 2º, eu quero fazer uma pontuação no seguinte aspecto. Antes de existir essa lei, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele tinha uma postura no sentido de defender de modo mais veemente o consumidor. Só que essa lei ela desmontou isso no seguinte aspecto. Agora, se o consumidor deseja o reembolso do valor que ele pagou, a parte prestadora de serviço não tem a obrigação de fazer imediatamente essa restituição. O artigo 2º vai dizer que, nos seus incisos 1º e 2º, antes mesmo da empresa ter que restituir o consumidor, reembolsar daquele valor, ela terá duas opções. A opção de remarcar aquele evento, aquele serviço, aquela reserva, e essa remarcação pode acontecer por até 18 meses, contados de uma vez encerrados esse período de calamidade pública, e além de poder remarcar, ele também pode conceder ao consumidor um crédito, ou então um abatimento para ser usado dentre os serviços prestados por essa empresa. E aí nós temos também, a partir do momento que o crédito é compensado para o consumidor, um prazo de 12 meses para ele fazer uso. E somente em não sendo o caso de nem remarcar ou conceder esse crédito ou abatimento, é que finalmente a empresa deverá restituir esse valor ao consumidor. E isso é aí que está o conflito integralmente e ainda, salvo engano, com as correções do IPCA, se eu não estiver enganado. Então, nós temos aí o conflito, porque agora tirou-se daquele que é o menos favorecido, o hipossuficiente, que é o consumidor, o direito da escolha, né? E no final das contas, quem acaba escolhendo é o prestador de serviço, que é a parte hipersuficiente dessa relação, né? Que agora vai poder escolher, em apenas último caso, restituir, reembolsar o valor que foi gasto, né? No meu ponto de vista, essa foi uma posição que foi inadequada, no mínimo. Eu acredito que era melhor você preservar o direito do consumidor nesse caso. Pois é, doutor, mas aí são algumas decisões difíceis do gestor público, né? Porque tem a ver também com a economia. Claro, então, assim, exatamente. Você precisa pensar no direito do consumidor, e aí em tempos normais isso precisa ser muito bem assegurado, evidentemente, mas ao mercado. Então, assim, isso poderia fazer uma quebradeira no mercado e você criar um problema logo após a pandemia. E apesar de todas as reclamações que eu tenho com o transporte aéreo, e eu acho que todo mundo viaja, tem reclamações muitas do transporte aéreo, eu costumo dizer: se você atrasa, o problema é seu. Se a companhia aérea atrasa, o problema é seu. Sempre o problema é do passageiro. Nunca é da companhia aérea. Então, eu tenho reclamações as mais variadas, né? Você já está lá no embarque, muda o portão e atrasa lá mesmo. Não é porque a tripulação não chegou do outro voo para pegar esse voo. O problema é seu.
Mas se você atrasa para pegar o voo, o problema é seu. Um desses exemplos só que no momento desse, se não se pensar no todo, e aí entra a economia, a situação do país, o pós-pandemia, porque se as empresas quebram, daqui a pouco nós temos um problema com o transporte aéreo, né? Eu então, entendi assim, a posição dele, que o consumidor ficou prejudicado, mas há um prejuízo, o poder isso é público pensou nisso, eu tenho que harmonizar a situação. Porque senão, se eu olhar muito para o lado do hipossuficiente, eu não vou ter empresa aérea daqui a um tempo. Não, o prejuízo do consumidor é, assim, não tem como negar, é inegável. É inegável. É inegável, né? Agora, nós temos, assim, uma outra pergunta que chegou aqui tem a ver com condomínios. Mas não aplica tanto, né? Porque se a gente pensar no condomínio residencial, porque lá não tem uma relação de consumo. Condomínio é uma situação complicada. O que é o condomínio? É o rateio das despesas ordinárias, né? E elas continuam, pelo contrário, até aumentou. Pelas exigências sanitárias, um condomínio tem que aumentar a EPI para colaborador, o material de limpeza. Não, até para onde passa o usuário ali, Exatamente. o condomínio, então, né? aumentou as despesas ordinárias, né? Você tem uma inadimplência, então falar em desconto de condomínio não existe. Mas isso configuraria direito do consumidor? Que no meu entendimento, não. Né? Você não tem um prestador de serviço. Eu não acho que exista uma relação consumerista entre o morador e a administração do condomínio. Sim, o condomínio e a empresa que presta o serviço, sim. Mas o morador, o condômino e o condomínio, não. Porque existem prédios que se auto-administram. E existe a relação consumerista entre, no caso, para deixar bem claro, o condomínio e a empresa. O prédio que faz a contratação de uma administradora. Nesse caso, sim. Mas do condomínio com o condomínio, não há uma relação de consumo. Exato. Um conselho de cada um de vocês para nós consumidores. Eu diria que nesse momento é especialmente necessário, mais do que nunca, que haja bom senso. Tudo é muito novo, a legislação ainda está sendo moldada dia após dia, está todo mundo se reinventando, tanto os fornecedores e prestadores de serviço, como os próprios consumidores, e eu acho que é necessário que você tenha muito bom senso. E o próprio judiciário, né? O próprio criando judiciário, aí uma nova muito bem pontuado, linha. doutor. Então, o fato é que é necessário bom senso. O diálogo ainda vai ser a melhor ferramenta para, de repente, possibilitar uma chance de composição e atender o interesse das partes. Passa por aí. Bom senso, né? Buscar sempre o acordo, que a judicialização não é interessante nesse momento, e o consumo responsável, sempre buscando informação, né? Sempre tentando comprar uma situação segura. Sempre está aí os instrumentos, as ferramentas, né? A rede, a internet está aí. E é isso aí, bom senso e responsabilidade no consumo. E boa sorte para todos nós nesse momento difícil aí, em todas as áreas, né? Sem dúvida. Doutores, obrigado pela participação de vocês aqui conosco, eu espero que tenha ajudado. Eu queria só antes perguntar ao doutor Tiago algum contato que gostaria de deixar, uma rede social, um telefone. O Instagram, Chucre Advocacia, onde a gente tem lá dicas de direito diárias, vídeos, está a dispor de todos. Como é que você escreve Chucre? Chucre, C-H-U-C-R-E. Advocacia. Advocacia. Doutor? Antônio Vital, Instagram, né? AntônioVital.adv. Também está lá as dicas, direito do consumidor e outras mais. Então, se quiserem, 2 profissionais de primeira na área de direito do consumidor, vai lá, o Instagram deles vocês vão ter. E obrigado pela participação de vocês aqui conosco e nos vemos no próximo Advocacy.